Doutor Pedro Ivo, um dos melhores delegados que nós temos na Polícia de São Paulo, na Polícia do Brasil, mandou para a cadeia hoje um tal de bandido fantasma, é o ladrão fantasma, mas esse é um dos principais da cadeia alimentar do crime organizado, desse conhecido novo cangaço, ou consórcio do crime, do jeito que você queira saber ou nominar. Mas é o cara que muda de rosto, é o cara que muda de identidade, que é difícil achar. Mas a polícia está realizando um trabalho tão fantástico no processo de combate às drogas, lavagem de dinheiro, que cada vez mais o crime organizado, doutor Pedro Ivo, está precisando se utilizar desses bandidos para grandes assaltos, porque está ficando descapitalizado. E é aí que a coisa começa a funcionar. Você rastreando a lavagem do dinheiro, você descapitaliza o crime e força o crime a cometer esse tipo de roubo a banco, de roubos chamados espetaculares e daí por diante. E a divisão de combate cada vez está melhor, né? Porque são criados, por exemplo, aqui em São Paulo, são criados os BAEPs que tem no interior, que são mini pelotões de choque, que quando há o ataque às agências, né, imediatamente são acionados esses pelotões que estão distribuídos pelo Estado e chegam com mais rapidez onde está acontecendo esse assalto, que eles escolhem cidades menores e menos policiadas. E depois, aí entra a Polícia Civil, com uma investigação especial, com delegados especiais como o doutor Pedro Ivo, para mandar esse tipo de gente para a cadeia. Exatamente por esse assodamento do crime organizado, está facilitando o trabalho da polícia, que é sempre muito difícil, não é que esteja mais fácil, para prender esse tipo de gente, doutor Pedro Ivo? Boa tarde, Datena. Boa tarde a todos. Na verdade, a polícia vem empregando cada vez mais técnicas diferenciadas de investigação. Nós temos aí que avançar, né, entender o movimento dos criminosos e buscar cada vez mais utilizar as ferramentas disponíveis para chegar à localização. Conseguir pegar um sujeito como esse, Datena, um criminoso que está há anos foragido, foi preso anteriormente por uma equipe nossa também aqui. A bem da verdade, mais uma vez, temos uma equipe fantástica, é uma honra e uma alegria muito grande para nós podermos integrar essa delegacia de roubo a bancos e conseguir, aí, ao longo do tempo, pegar tanta gente e tirar da rua criminosos como esse cara. O que significa a prisão desse sujeito para desorganizar o crime que se organizou durante muito tempo, que teve espaço para isso? Qual o tamanho dessa prisão? Veja, nós estamos falando do topo da cadeia alimentar do crime, né? São poucos criminosos que cometem esses crimes, esses grandes crimes, né, que o professor Matias classificou como domínio de cidades, né, uma evolução do novo cangaço. Então, são pessoas que se reúnem para praticar esse tipo de crime em pequenas e médias cidades. Nós estamos falando aí de 200 pessoas, 200 criminosos no Brasil que cometem crimes como esse. Esse indivíduo que nós prendemos hoje, desde os anos 90, ele já pratica essa modalidade. Ele já foi preso na Bahia, já foi preso no Pernambuco, Maranhão, cometeu crime em Santa Catarina. Nós estamos falando de um dos criminosos que não só integra esses 200, como é líder dessa organização, líder de bando que comete crimes desse tipo. Acho que eu perdi o... Olha, parece que o doutor perdeu a escuta. Ô Marcelo, você pode continuar a entrevista, mais duas ou três perguntas ao doutor. Parece que caiu o fone aí. Você pode fazer parabéns ao doutor Pedro Ivo, e ele destacou, sabe o que é? Uma característica dos grandes é a humildade, né? Quando eu o elogiei, ele falou assim: ô Datena, tem uma equipe inteira atrás de mim, ninguém faz nada sozinho. Sem equipe não faz nada sozinho. Hoje o menino estava voltando para casa aqui da minha equipe, quase que a gente não consegue colocar o programa no ar. Não adianta ter um apresentador que ganha muito bem e o técnico que ganha muito mal, mas sem o técnico que ganha muito mal, o programa não ia para o ar hoje. Eu e o Latino íamos sofrer aqui, a equipe inteira. Então a equipe é fundamental. Se não tem o cara para apertar o botão direito, escolher direito a imagem, não adianta nada ter o cara aqui que ganha as manchetes ou coisa parecida. Então, gostei de reconhecer a sua humildade em reconhecer o trabalho da equipe. Mais duas perguntas para o doutor Pedro Ivo, enquanto eu tenho uma imagem ali. Que é isso? É BAEP ou Felipe Garrafa?
É BAEP, sim, Datena, é o quinto BAEP na Avenida Escola Politécnica, nesse momento aí, numa perseguição e, na sequência, 2 traficantes presos aí, Datena. É a história da Casa Bomba. O Maxwell vai falar já já. Mas vamos continuar com mais 2 perguntas para o doutor Pedro Ivo, depois o Marcelo já grava uma entrevista, agora está ao vivo, já grava uma entrevista com o doutor Pedro Ivo, que, aliás, está recebendo um abraço aqui do hoje terceiro mais votado vereador de São Paulo, meu amigo Palumbo, dizendo que o Pedro Ivo é excepcional. Se o Palumbo falou, pode ter certeza que porque o Palumbo é um cara que gosta de meter a boca em muita gente, inclusive gente que diz que protege a polícia e não protege coisa nenhuma. Então, se o Palumbo falou que o Pedro Ivo é bom, você pode ter certeza que o Pedro Ivo é bom. Mais 2 perguntas ao doutor Pedro Ivo, depois você agrava com o doutor Pedro Ivo, Marcelo, porque o programa tem 3 horas e meia de duração. Tem gente que chega lá pelas 7 horas para assistir o programa e como essa prisão foi super importante de um dos caras aí do topo da cadeia alimentar do Novo Cangaço, o tipo ladrão fantasma, que aproveita até para ficar mais bonitinho, porque ele tem que disfarçar, fazer operação plástica e daí por diante, a harmonização facial, para não ser reconhecido, fica até mais bonitinho. Pois não, Marcelo, mais 2 perguntas para o doutor Pedro Ivo e o doutor Palumbo lhe manda um abraço aí, doutor Pedro Ivo. Pois não, Datena. Doutor, para as pessoas em casa terem noção da importância dessa prisão feita hoje pela 5ª Delegacia aqui do DEIC, quais foram as últimas ações que o DEIC sabe que esse Davi Marques dos Santos participou e liderou, doutor? Ele já vem há alguns anos aí praticando crimes, né? Nós já tivemos várias vezes oportunidade e tentativas de prendê-lo, né? A gente pode dizer, ele esteve no roubo do Paraguai, ele esteve na Prosegur do Paraguai, ele esteve em vários carros fortes roubados aqui no interior do estado. Ele participou do aeroporto de Santa Catarina lá o ano passado, do aeroporto de Campinas também o ano passado. Enfim, são diversos roubos, outros roubos grandes no estado, nos outros estados do Nordeste também. Então, um sujeito bem liso, difícil de pegar. O que a gente tem que ressaltar é que para pegar sujeitos desse tipo, nós precisamos de uma integração muito grande. Então, o confronto de informações tem que ser ininterrupto entre várias agências, né? Hoje, eu estive falando, né, logo cedo com o delegado de Santa Catarina, falei com o delegado da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, a Guarda Civil de Limeira prestou um apoio integral para nós, se não fosse eles também não seria possível. Então, a integração entre os órgãos e as agências é fundamental para desmantelar organizações desse tipo. Agora, doutor, para encerrar, imagina-se que um homem desse é milionário, tem muito dinheiro em casa, mas vivia numa casa até boa, mas alugada, não foi encontrado nem arma, nem dinheiro na casa dele, estava pronto para viajar, para fugir novamente. Exatamente, eles levam uma vida de fuga, né? Eles ganham dinheiro e gastam muito dinheiro. Ele não tem emprego, né? Ele pratica um roubo e ele fica gastando esse dinheiro até praticar um outro roubo, e eles praticam poucos roubos por ano. Então, é um indivíduo que fica sempre migrando de um roubo para o próximo roubo. Obrigado, doutor. Datena? O doutor Pedro Ivo volta daqui a pouco, que ele e a equipe prenderam, se não foi o número 1, um dos principais bandidos da cadeia alimentar aí, do topo da cadeia alimentar do crime organizado, que faz esses assaltos considerados aí Novo Cangaço. Você nomeia do nome que você quiser. Cidades sitiadas, ousadia, ponto 40, ponto 50, granada, bomba. E delegados com essa coragem, com equipes especiais, têm desmantelado essas quadrilhas que já estão desesperadas para fazer caixa para o crime organizado, porque também na outra ponta, não só a Polícia Civil, com inteligência, da mesma forma que equipes do doutor Pedro Ivo, vem desmantelando o crime organizado com lavagem de dinheiro e botando esses bandidos perigosos da cadeia. A Polícia Federal, o doutor Seco falou ontem aqui, também batendo em cima do crime organizado, porque também, se a gente não conseguir desorganizar o crime organizado já elegeu muita gente em outras eleições, o que chega perto de um processo de transformar o Brasil na Colômbia da época do Pablo Escobar, que chegou a ser congressista, o Pablo Escobar, se você não sabe. Então, se a gente não combater o crime organizado, que está elegendo gente, está pagando faculdade para jovens se tornarem advogados e defender o crime organizado, se a gente não desorganizar o crime organizado agora, a situação vai ficar cada vez pior. Por isso que eu sugiro aos governos federal e estaduais que invistam cada vez mais na polícia, principalmente no salário dos policiais, que é
muito ruim, mas também em sistema de inteligência e outros sistemas mais, para poder botar esses bandidos na cadeia antes que seja tarde. Antes que seja tarde. Trabalho também excepcional da Polícia Militar, da Escola Politécnica.